Como fazer realmente para você ter um aproveitamento máximo, ideal de cada entrevistado? Nos anos 60 e nos anos 70, principalmente, nenhum veículo da imprensa mundial publicava entrevistas tão espetaculares quanto a Playboy, não só em tamanho, né, eram entrevistas assim, de 40 páginas da revista. É difícil, eu não saberia medir isso em caracteres nem nada, mas é impressionante que você tinha uma ideia de que você estava lendo uma coisa com absoluto começo, meio e fim. A entrevista tinha uma ordem definida, um assunto parecia levar a outro com grande naturalidade e havia espaço e tempo para o entrevistado explorar a resposta, aprofundar, falar. De repente ele era interrompido pelo repórter que ia perguntar um negócio que ele deixou meio no ar, a uma pergunta e meia atrás, aí vinha a resposta para aquilo. Era muito simples, na verdade. Primeiro mandamento fundamental: prepare-se bem para a entrevista. Coisa que, na verdade, muita gente se esquece de fazer, né? Eu agora que estou de alguns anos para cá, me vejo toda hora na condição de entrevistado, fico triste de ver, né, que as pessoas vão conversar comigo tendo uma vaga ideia de quem eu sou, do que eu faço, e nitidamente ou não leram o livro, nem olharam o livro, sabe? Vão lá conversar comigo sem saber o que perguntar na verdade. E eu não tenho tempo nem condições de ficar fazendo a minha auto-entrevista por eles, né? É claro que nada se compara quando eu fiz o livro sobre Nelson Rodrigues. No dia que o livro saiu, um repórter da TV do Silvio Santos foi me entrevistar aqui em São Paulo, e aí me perguntou assim: e aí, Rui, e aí o seu livro sobre o Nelson Gonçalves? Aí eu falei: não é Nelson Gonçalves, é Nelson Ned, pô. Eu fiquei falando de Nelson Ned durante 5 minutos, o cara gravando, não? Eu falei: é brincadeira, né? Não é Nelson Rodrigues. Coitado, é hoje um famoso apresentador de esporte do ESPN, entendeu? Na época ele era um cara, coitadinho, que tinha que sair 3, 4 vezes por dia. Evidentemente não tinha tempo, né, de ficar lendo 3, 4 livros por dia para entrevistar o autor, né? Então, de repente, dá uma escorregada dessa. Mas não é... A gente deve evitar dessas escorregadas, entendeu? Então, a primeira coisa a fazer, se preparar para a entrevista. Agora, o que é se preparar para uma entrevista? Uma coisa é você realmente fazer uma entrevista para jornal, que você tem que ir lá conversar com o cara e voltar correndo. Pode ser talvez feito até por telefone, a não ser que seja importante você ter uma noção do ambiente que o cara trabalha, né? Descrever o escritório dele, ou a casa dele, ou a cara dele, ou coisa parecida. Mas se for coisa normal, por telefone já resolve. Mesmo assim, é bom você se preparar direito. Mas o que é se preparar para fazer uma entrevista para Playboy? Primeiro, levar 2 semanas lendo sobre o cara, né? Mandar pedir no arquivo da editora Abril, no DEDOC, todas as pastas de texto sobre o sujeito, você aprender tudo sobre ele, e aí fazer uma pauta de perguntas com pelo menos 200 perguntas. Essa é a entrevista da Playboy. Pelo menos, né? Quer dizer, a Playboy recomenda que as perguntas sejam feitas mais ou menos na ordem que elas vão sair na revista, de modo que você meio que já pré-edite a entrevista enquanto está fazendo, né? Ou seja, você manter uma certa cronologia rigorosa na ordem das perguntas, para que na hora da aplicação da entrevista propriamente dita, que naturalmente você não deve ficar lendo mecanicamente as perguntas, você deve botar em cima da mesa e disfarçadamente olhar para a pergunta e falar como se estivesse improvisando, como se tivesse acabado de pensar naquela pergunta, né? Para que na hora que você está fazendo a entrevista ao vivo ali, as perguntas de improviso que te ocorram, de repente, na conversa, vai te ocorrer uma pergunta que não estava na sua pauta original. Então você tem que ter espírito suficiente para encaixar aquela pergunta ali, ouvir a resposta e repicar se necessário, etc. Tal. Enfim, essa organização é interessante porque supõe-se, né, que a melhor ordem para uma entrevista seja a ordem cronológica. Não importa, você não vai começar, você nasceu quando, não sei o quê. Você não, né, esse tipo de perguntas você não deve fazer nunca, evidentemente. Você tem que saber o básico da vida da pessoa, tem que estar dentro da sua cabeça para você já ir conversar o essencial com ela. Vai chegar um momento em que você vai ter que conversar outras coisas com o Dunga, né, para encher aquelas 30 páginas da revista, e é ideal que elas sigam uma determinada ordem, uma certa lógica de perguntas, né, de modo que o leitor vá sendo levado de uma resposta
para outra pergunta, ele não pare a leitura no meio. E uma das ordens possíveis para isso é a ordem cronológica. De qualquer maneira, você como entrevistador, você já precisa ir conversar com o seu entrevistado, já sabendo o básico da vida dele, ou então até em detalhes, muita coisa da vida dele, e é melhor que você saiba disso numa ordem cronológica, de modo que você não se embaralhe na hora de conversar com o sujeito. O ideal é que essa conversa seja a mais natural possível, entre aspas, né? Para não parecer um interrogatório do judiciário. Então eu já chegava, já de cara quebrava o gelo, falava, oi fulano, tudo bem? Tive ontem com fulano de tal, não sei o que, me contou uma história sensata, já contava uma história de alguém que me ligasse ao entrevistado, que ele ia achar graça da história, eu ia gostar de ouvir, que criasse um clima de simpatia, ou seja, que quebrasse o gelo e tornasse a entrevista uma coisa menos burocrática, menos o cara estar ali por obrigação ou coisa assim, né? Esse tipo de atitude, depois eu descobri que era boa de ser aplicada em qualquer entrevista, né? Depois das milhares que eu fiz para os livros, inclusive. Mas, por mais aparência de naturalidade, já estava tudo ali meio que pré-determinado. Inclusive o seguinte, em 1988, a Playboy finalmente resolveu entrevistar o Tom Jobim. Quase 10 anos depois que o nome do Tom já tinha sugerido repetidamente por vários redatores da Playboy, pessoas da Playboy, inclusive eu no passado, aí pediram a Ana Maria Baiana para fazer uma entrevista com o Tom lá em Nova York. Ela fez uma entrevista, mas não pautaram ela direito. Então ela fez uma entrevista muito musical com o Tom, né, muito a carreira do Tom, coisa disso, e não fez as perguntas que a Playboy, que compõe o universo da Playboy, né? Qual foi o seu recorde até hoje? Quantas você já deu, entendeu? Quantas você costuma dar numa noite? Já broxou alguma vez? Né? Essas perguntas profundas que a Playboy gostava de fazer. Faltavam essas perguntas. Então, por acaso, o Tom tinha voltado para o Rio, aí o Mário me chamou e me pediu que fosse ao Rio para entrevistar o Tom, já nesse tipo de pergunta. Bom, o Tom Jobim, em 88, já era um homem dos seus 61 anos, um senhor, né? E é meio complicado você ficar perguntando isso para um homem como ele, né? Inclusive já, né? Coitado. Ele tinha outras coisas na cabeça, ele estava casado já de novo, né? Enfim, não estava assim. A vida sexual para ele não devia ser uma coisa tão importante como certamente foi em outras épocas, né? O fato é que eu fui, então, entrevistar o Tom para suprir essa lacuna, essas lacunas na entrevista da Ana Maria Baiana. Bom, por mais intimidade que eu tivesse com o Tom, que nem era muita, é difícil você chegar e perguntar, Tom, você já broxou? Né? Assim, meio de sopetão, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o que eu passei, o que eu já tinha feito com outros entrevistados complicados, dentre as 30 ou 40 entrevistas da Playboy que eu fiz no decorrer de 10 anos, que é o seguinte, você faz uma pauta de 200 perguntas, nas quais as primeiras 40 são as perguntas boas para o entrevistado, entendeu? Levantar a bola para ele chutar, sabe? Pergunta simpática, pergunta interessante, pergunta que você sabe que ele vai gostar de responder, de maneira a relaxar o entrevistado, deixar ele tranquilo. Bom, aqui não tem nada a temer, não sei o que, aí de repente, pimba, você entra com as perguntas que realmente te interessam, né? Então eu fiz uma pauta grande para entrevistar o Tom, e para perguntas que pudessem ser essas preliminares, eu fiz uma série de perguntas sobre Bossa Nova, que era do meu interesse particular, né? Então é assim, Tom, me fala do fulano de tal, e o Vinícius, não sei o que, aquele dia que não sei o que, o Vinícius, e o Newton, seu parceiro Newton Mendonça. Essa eu realmente queria saber, né? Até finalmente lá pela pergunta 42, e aí, Tom, você já broxou? Não é. Eu comecei a falar das namoradas, das moças daquela época, etc, tal, da vida dele de garota. Ele, Tom, era muito bonito, né? E aí, de repente, realmente a coisa se encaminhou com naturalidade para a vida sexual dele, né? No passado, depois, etc, tal. E aí, finalmente, fiz a entrevista numa boa. E lamentei muito que quando eu próprio fosse editar a entrevista, eu sabia que aquela parte inicial toda não seria usada, né? Eu dou um jeito de fazer com que a coisa pareça mais relaxada, mais natural possível, a partir do telefonema que eu dou para a pessoa propondo uma entrevista, entendeu? Se a pessoa não tem a menor obrigação de me receber, de me ouvir nem nada, então eu não quero que ela se sinta obrigada a nada, quero que ela sinta prazer
em conversar comigo. Abri em cada... Pergunta 140. Fulano de tal, Erasmo Carlos, você, não sei o quê, quando surgiu o tropicalismo, que de repente o IEE ficou a coisa mais antiga e cafona do mundo, não sei o quê, como é que você reagiu a isso, não sei o quê? Pergunta 140. Pergunta 140A. Se ele responder aqui não sei o quê, eu vou engatar a pergunta X. 140B. Se ele responder não sei o quê, eu vou engatar a pergunta Y. Né? Ou seja, já prevendo, inclusive, as possibilidades de resposta dele e meter uma pergunta que tivesse a ver com aquela alternativa que ele me apresentasse. Não deixar nenhuma pergunta sem resposta. Eu fiz a pergunta X, e o cara respondeu, tentou me dar um baile ali, não respondeu a pergunta direito. Mas eu também não quero quebrar o fluxo da entrevista. Então anoto de lado ali, o tempo todo com um bloco na mão e caneta, as perguntas aqui à esquerda, um bloco à direita e lápis, anotando reações do cara, né, tiques nervosos, gagueiras, risos, perguntas mal respondidas, ou coisa parecida. Então, quer dizer, tomando nota aqui, eu vou voltar essa pergunta, quer dizer, eu não estou falando isso para ele, estou falando para mim. Assim que ele der uma brecha aqui, eu vou voltar essa pergunta que ele não respondeu. E fazendo isso na hora que fosse conveniente. Deixar o cara perceber que você não vai deixar ele sem responder, né? Não é preciso ser desagradável. De vez em quando eu pego os entrevistadores bem desagradáveis, né, que vem assim com uma cara de desafio, né, sabe? Eu vou dar um calço nesse cara, né? Porque, achando isso, né? Não é necessário. Você, na verdade, você deveria ser simpático a biografia inteira, né? A entrevista inteira, conversar animadamente, interromper, contar casos, mas sempre saber na hora de voltar para a coisa séria, para a sua ordem de perguntas ali. No caso do Erasmo, por exemplo, o Erasmo, quando eu comecei a conversa com ele tinha certeza que eu só estava entrevistando ele para Playboy porque eu não tinha conseguido entrevistar o Roberto Carlos, né? E ele estava completamente certo, entendeu? Mas eu não podia deixar que ele achasse isso, né? Então, eu fiz uma pauta duplamente aprofundada sobre a carreira dele, e acho que a entrevista que eu fiz com ele, que saiu da Playboy em 81, ou coisa parecida, olha, não duvido que ele tenha dado outra melhor na vida, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida também, né? O Erasmo Carlos. E quase não falamos de Roberto Carlos, né? Porque isso que irritava muito ele. As pessoas iam entrevistá-lo para ficar perguntando do Roberto, entendeu? O que é uma falta de consideração total com o seu entrevistado, né? Sendo que é um cara que tinha uma certa notoriedade e importância, né? Uma pergunta de cada vez só. Pelo seguinte, se você faz duas perguntas, o entrevistado só vai responder ou a segunda ou a que interessar mais a ele. Não responde a outra, entendeu? Porque aí mais alguém já entrou com outra pergunta, pronto, a sua primeira pergunta ou a segunda foi para o espaço. Então faça uma só de cada vez, né? Em toda entrevista, por um motivo ou por outro, pode acontecer de repente de dar um branco, né? De repente o cara para de falar no meio de uma resposta e fica aquele silêncio, e aí você fica esperando o negócio continuar, não continua, e aquela situação meio desagradável, e você se sente na obrigação de tapar o buraco. Não faça isso, deixa que ele tapa o buraco, entendeu? Se ele deu um branco nele, ou fez um buraco na entrevista, fica calado, espera, olha para a cara dele, espera que ele continue. Quem tem que continuar é ele, né? E geralmente ele vai acabar sempre dizendo uma coisa que ele não gostaria de dizer. Fica nervoso e fala o que não deveria falar. Eu já tive alguns casos iguais a esse, clássicos, né? Entre os quais o cara que disse para mim que nunca tinha broxado na vida. Foi numa situação dessa, deu um branco, ele disse, sabe, eu nunca broxei. Com isso, ficou famoso no Rio, né? Sempre que entrava nos restaurantes, fulano, você não sabe o que você está perdendo. Fora coisas óbvias, né? Leve pilha sobressalente do seu gravador, entendeu? Leve bateria sobressalente, né? Não corra o risco de ficar na mão de repente, ou leve mais de um. Ou ao voltar para a sua casa ou para o hotel onde você estiver, na volta de uma entrevista, ou de uma das etapas da entrevista, ouça a entrevista para ver se gravou direito, ou seja, né? E também para saber se o cara, para você refrescar a memória, saber se o cara realmente te respondeu direito a cada pergunta, não faltou responder alguma outra, etc. Entrevista em mais de uma etapa,
As entrevistas da Playboy, antigamente, no meu tempo, eram entrevistas de 9, 10 horas de fita gravada. Não é bom fazer de uma vez só. Então faça assim, uma etapa de 3, 4 horas, outra etapa de 3, 4 horas, ou 3 etapas de 3, ou coisa parecida. Mesmo porque entre uma etapa e outra, não precisa ser dias corridos, vai te ocorrer coisas que você pode ter deixado escapar da primeira vez. Ouvir a entrevista imediatamente a ela ser feita, até para você visualizar o sujeito quando ele estava falando. E depois, na hora de editar a entrevista, o ideal é que o próprio entrevistador seja o editor da sua própria entrevista, porque ele se lembra de como um assunto conduziu a outro, e ele é capaz de... as entrevistas da Playboy eram todas tiradas e botadas em papel. Dava mais ou menos umas 80 laudas da editora Abril. Então eu li aquilo tudo, eu lia lauda por lauda e escrevia com caneta grossa no pé da lauda o assunto daquela lauda. Aí de repente eu descobri que na lauda 79 ele tinha voltado a falar espontaneamente de uma coisa que ele já tinha falado na lauda 34, entendeu? Então de repente eu já falou sobre isso lá atrás. Aí eu lá até procurava e fazia uma referência cruzada de uma lauda para outra, vídeo lauda tal, a outra vídeo lauda tal, tal. Que na hora da edição, evidentemente que eu ia juntar uma frase com a outra, porque o que importa realmente numa entrevista dessa, ping-pong, não é exatamente só a fidelidade, né? Importa ela fazer sentido, né? O resultado final é o que interessa. Então, não é em nome da fidelidade que eu vou ter um começo de uma informação aqui e a continuação dessa informação não sei quantas páginas depois. Elas têm que ir juntas, evidentemente. Ping-pong tem que ser gravada. Isso aí não tem erro, não tem alternativa. Você vai fazer perguntas, ouvir respostas e isso vai sair na revista com pergunta e resposta, então tem que ser realmente com gravador. Evidentemente que na Playboy, o formato da Playboy previa uma introdução longa, quase que de uma página e mais um pouquinho, em que você dava o básico da vida do sujeito, da carreira do sujeito, né? Nasceu, fez isso, fez aquilo, para quando entrar na entrevista propriamente dita, já entrar logo num assunto interessante que pega o leitor. Você não vai começar nunca a entrevista de revista, você nasceu quando, onde, e seus pais, como era, entendeu? Se tiver algum interesse nisso, você vai botar logo na introdução, né? Essa introdução é importante para que a entrevista se resuma ao essencial. Tem pessoas que você bota grande expectativa e a entrevista não rende. Então, por exemplo, a Playboy resolveu entrevistar a namoradinha do Brasil na época. Lá fui eu, né? Levei dias lendo sobre a carreira dela da televisão, não sei o quê, fiz aquele monte de perguntas e as respostas eram completamente opacas, né, sem o menor interesse. Inclusive o grande interesse que a Playboy tinha de sensibilizá-la para posar nua para a revista também se frustrou. Ou seja, então, daí a algum tempo me convidaram a entrevistar a prefeita de São Paulo. Eu falei, olha, tudo bem, posso até entrevistar a fulana, mas não vou fazer nenhuma pergunta sobre a vida sexual dela. Porque não tem a menor importância isso, entendeu? Ela é importante como prefeita de São Paulo, não como uma pessoa que leva uma vida sexual X ou Y, entendeu? É idiota isso. Se ela não fosse quem é, a prefeita, ela nunca seria interessada pela Playboy. Segundo, ninguém nunca ia querer saber a vida sexual dela. E o que tem a ver a vida sexual dela com o cargo que ela exerce, entendeu? Quanto mais famoso o sujeito, mais importante é o sujeito na participação daquela pessoa na história, vamos supor, Tom Jobim na Bossa Nova, mais entrevistada essa pessoa já tinha sido e já tinha dado a mesma entrevista, já tinha cristalizado, digamos assim, uma espécie de resposta ou de discurso, que não importava a pergunta que você fizesse, dava-se a mesma resposta. E era uma resposta que convinha muito a ele, porque já era uma resposta que ele já tinha meio que decorado já. Eu sei disso porque eu faço isso também nas entrevistas que eu dou. Isso acontece. Se te faz a mesma pergunta a vida inteira, você dá a mesma resposta. E de repente você dá uma calibrada na resposta, um certo jeito verbal nela, você consegue dar a mesma resposta, com as mesmas palavras 10 vezes, né? Quanto mais importante, mais para o fim ele deve ficar. Por quê? Porque eu preciso primeiro aprender tudo sobre ele, o máximo que eu puder, para, primeiro, ele não me tapear, não me jogar numa pista falsa, e segundo, eu saber fazer perguntas mais profundas e mais inteligentes, né? Então, para isso, eu tenho que esperar, tenho que conversar com muita gente antes,
para finalmente me tornar uma autoridade sobre aquela pessoa, para ir lá para conversar com ele, nem que seja para ele confirmar o que eu já sei. Mas ele não vai ser uma coisa, sabe? Eu não vou deixar barato, não vou fazer pergunta de dois tostões, não, vou fazer pergunta séria, pergunta profunda, que vai dar trabalho dele para responder. Eu repeti isso no livro do Garrincha em relação a Elza Soares, que levou 3 anos de trabalho, eu levei 2 anos me preparando para ir falar com a Elza pela primeira vez, Elza Soares. A primeira pergunta para valer da entrevista, eu perguntei para ela sobre um episódio, que eu não me lembro mais qual é, teria que ver no livro, um episódio que aconteceu entre ela e o Garrincha, entre 4 paredes, foi um episódio dramático, importante para eles dois, e que ninguém presenciou. De repente eu contei esse episódio em detalhes para ela e perguntei para ela, e aí? E aí ela começou a chorar, né? Violentamente, e a partir daí não tive mais problema, né? Aí você vai perguntar, mas como é que você descobriu isso? É claro, ela contou para alguém que me contou, né? Isso ela contou para alguém na época. Eu tive acesso a 3 ou 4 confidentes íntimos dela, fiquei semanas com cada um, eles me contaram uma série de coisas, então, de repente, eu sabia coisas sobre ela, que ela tinha contado em confiança para alguém que me contou 30 ou 40 anos depois. No livro da Carmen Miranda, eu termino o livro antes, com a morte dela. A morte dela, ela gravou um programa de televisão, acabou ali, foi com os amigos para a casa dela, à noite, e deu uma reunião na casa dela. Ela já tinha tido um princípio de infarto durante o programa de televisão que ela gravou, mas não deu muita bola, foi para casa com os amigos, deu uma reunião, cantaram, dançaram, ouviram música, beberam, etc. Tal. Aí lá pelas tantas ela disse, bom, Macarralho, eu vou subir, hein? Tchau, fica aí numa boa, ninguém vai embora, fica a hora que quiser. E eu vou dar uma descansada aqui, não sei o quê, tchau. Aí ela subiu a escada, deu tchau e subiu, foi tirar a maquiagem, caiu morta fulminantemente, caiu em cima do carpete, estava tocando música lá embaixo, ninguém ouviu, não gritou, não fez nada. Então é possível que ela tenha ficado morta umas 2 horas lá, enquanto a festa rolava lá embaixo ainda. Aí o espírito de porco perguntou, mas como é que você sabe que ela subiu a escada e deu tchau? Você não estava lá? Claro que eu não estava lá, mas eu conversei com 3 pessoas que estavam, pô. E assim é feito todo o livro, na verdade, né? Você conversar com as testemunhas oculares, pessoas que participaram diretamente daquilo, ou tiveram uma descrição, né, bastante autorizada de uma pessoa que viveu aquele momento, coisa parecida. As entrevistas da biografia não são gravadas, eu não gravo, porque, seguindo essa ideia de que as melhores fontes de informação numa biografia, além, é claro, das pessoas indispensáveis, tipo Elza Soares, no Garrincha, Tom Jobim, Carlinhos Lira, João Gilberto, na Bossa Nova, etc., as grandes fontes de informação são as pessoas que não ficaram famosas, não ficaram conhecidas, não ficaram ricas, participaram da história, mas de certa maneira não entraram nela, ou na história oficial, pelo menos não entraram na história oficial, e moram longe, ninguém sabe mais onde estão, né? São de difícil localização. É a parte, na verdade, mais difícil do trabalho, a localização dessas fontes. Leva-se 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para localizar uma pessoa dessa. Mas essa é a melhor fonte, porque tudo que ela vai dizer é fresco. Ninguém nunca perguntou aquilo para ela, para essa fonte, e ela está disposta a falar. Mas se você botar um gravador entre você e ela, pronto, já atrapalha tudo, acaba com a espontaneidade, e a pessoa começa a colocar pronome direito, a querer falar difícil, e com isso lá se vai a sua entrevista pro buraco. Então o negócio é aquilo que eu falei. Eu chego para essa pessoa, geralmente já com um amigo comum entre nós dois, já quebra o gelo, conta uma história engraçada, faça a pessoa achar simpática aquela situação ali, começa a conversar, e de preferência debaixo da mesa, casualmente, entre aspas, anotando tudo que a pessoa está falando, né, tentando reproduzir exatamente as palavras da pessoa. Eu tento dar uma impressão, passar uma impressão de que eu estou, na verdade, apenas querendo buscar a verdade. Não estou querendo sacanear ninguém, nem entregar ninguém. Já aconteceu inúmeras vezes que as pessoas me contaram coisas que nitidamente não gostariam de que eu as acusasse a fonte, né? Mas quando eu sinto que vai ter alguma coisa do gênero, eu já vou avisando logo o seguinte, olha, não importa o que você me contar, o responsável sou eu. Sabe? Meus livros não tem nunca esse negócio de... Porque
Porque aí com o autor, conversando com o fulano de tal, ele disse que o Garrincha foi visto namorando uma cabra, entendeu? Ou seja, não tem isso, né? Quer dizer, qualquer coisa que me contem, na verdade, se eu me convenço que a informação é verdadeira, eu assumo ela para mim, e eu narro no livro como se fosse uma coisa minha. Quem está falando sou eu, não é ninguém falou para mim. Tanto que eu nunca tive esse problema de entregar uma fonte. Nunca ninguém foi cobrado no livro meu, porque me contou coisas que eu depois, fulano de tal foi te falar isso, que isso é uma injustiça, não sei o quê. Nunca teve isso. E com relação a versões discrepantes, né? Uma pessoa me conta uma história, um caso, aí vem a outra pessoa e me conta uma versão inteiramente diferente. Isso cada vez acontece menos. E sempre que aconteceu o seguinte: a biografia é um negócio que leva tanto tempo para ser feita, 2, 3, 5 anos, você já sabe tanto sobre a vida do biografado, aquilo já está impregnado em você. Quando você ouve determinada versão, você sabe imediatamente se é verdadeira ou falsa, né? Ou porque não poderia ter acontecido, porque não combina com o perfil do biografado, ou então não bate porque naquela época ele não morava naquela cidade, ou ele não tinha aquele carro, ou ele não estava casado com o fulano de tal. Quer dizer, você sabe que há uma imprecisão ali que compromete aquela informação. Eu adoro dar entrevista por e-mail, né? Porque é a única garantia que eu tenho que eu falei vai sair, né? Porque eu levo cada baile aí dos nossos queridos coleguinhas, eu falo de um jeito e sai do outro, né? A pessoa anota meio às pressas, então eu sugiro, olha, você não prefere por e-mail, né? Aí a pessoa topa, eu respondo. Eu capricho, eu tento dar um caráter assim meio casual, né, a resposta, né? Dou a impressão de que estou hesitando, entendeu? Boto risos no meio. A grande coisa do jornalista realmente é estar frente a frente com uma pessoa que viveu coisas históricas, né? Ou então viveu uma coisa importante e está ali para te falar sobre isso. A função do jornalista exige um pouco mais do que a capacidade de fazer perguntas, de ouvir as respostas, né, de anotar essas respostas e de organizar de uma maneira agradável, verdadeira, objetiva, etc., né? Acho que exige tudo que você traz dentro de você, que você conhece, que você viveu, que você fez, né?